A gente trouxe aqui a enfermeira e responsável técnica pelo Programa Estadual de Imunização contra a Influenza, a Catiúcia Roseli. Bom dia, Catiúcia. Bom dia. Obrigado por sua presença aqui. Obrigada a vocês. Explica pra gente o que é que está acontecendo aí para essa baixa adesão em relação à influenza. Então, no ano passado, a gente sentiu no início da campanha uma certa baixa procura, mas a gente conseguiu atingir a meta no ano passado. A meta é de 90%, a gente conseguiu atingir 96% no ano passado após prorrogações, e a gente até acreditou que isso se dava porque as pessoas iam entrar da influenza no ano passado com medo de adoecer, com medo de ter que procurar o serviço, nesse contexto. Em 2020 já teve essa dificuldade, mas a meta foi até superada, né? Exato, a gente teve várias prorrogações e conseguiu atingir a meta. Porém, esse ano a gente percebe que as pessoas estão saindo de casa para buscar a vacinação contra a Covid, se preocupam em adoecer com a Covid, mas não estão se preocupando em adoecer com a influenza. Então, assim, a campanha já está na terceira fase, já passamos pela primeira fase, passamos pela segunda fase, estamos agora na reta final, na terceira fase. A campanha se estende até dia 9 de julho, não sabemos ainda como será o esquema de prorrogação, porque precisamos de recomendações do Ministério, mas a gente não vê a população procurando. E detalhe, a gente tem vacina, já recebemos aí quase 70% do nosso imunobiológico para essa campanha, e ao contrário da Covid, a gente tem vacina, mas não tem população procurando a vacina. Gerlane Lima. Bom dia, Catiúcia. Você falou aí dessa questão da baixa procura, não sabe como fica a prorrogação, muita gente inclusive fica esperando por isso, mas uma das justificativas para essa baixa procura também é essa questão do prazo, dos 14 dias, que tem gente que tem medo, 14 dias entre a vacina da Covid e da influenza. Quem ultrapassar esse prazo tem que fazer o agendamento agora, na verdade, tem que fazer um agendamento ou vai ter vacina disponível depois? Então, é o seguinte, a recomendação por parte do Ministério e seguida pela CESAP é a seguinte, você foi se vacinar e você é elegível para os dois grupos, para a Covid e para a influenza. Você toma sua vacina contra a Covid por conta da situação epidemiológica, que é o Covid que está no momento tendo mais óbitos e comorbidades. Prioridade, exatamente. E aí, automaticamente, ali o profissional já agenda a sua dose, para no mínimo 14 dias após aquela dose. Lembrando que é no mínimo. Você pode ir no 15º dia, pode ir no 20º, no 30º, vai ter a sua vacina. E diferente da Covid, aquela pessoa que não tomou lá na primeira fase, um exemplo, na primeira fase a gente estava vacinando crianças, a gente continua vacinando até agora. Então aquela mãe que não levou o filho lá no início, lá em 12 de abril, que foi quando começou a campanha, ela pode estar levando agora sem problema nenhum. Olha, duas perguntas aqui do nosso ouvinte, interessante. O Marcelo Nunes está dizendo assim: Diógenes, só para confirmar, eu tenho 51 anos e não tenho comorbidade nenhuma. Eu posso tomar a vacina da influenza? Certo. Nesse momento, a gente tem um grupo bem definido para a influenza. Ele não se enquadra, Por quê? Explica para a gente. Então, o Ministério da Saúde, a gente sabe que tudo depende da oferta de imunobiológico. Então, o que é que o Ministério da Saúde fez? De acordo com a quantidade de imunobiológico que ele tem disponível, ele incluiu nessa campanha, e isso é anualmente, a gente iniciou essa campanha com a vacina sendo oferecida apenas para idosos. Lá atrás, a gente já está no 23º ano de campanha. No início era só para idosos, ele foi incluindo grupos de acordo com a oferta do imunobiológico. Então, ele inclui de acordo com o quê? Com as situações epidemiológicas de cada grupo, Aquelas pessoas que têm mais, que epidemiologicamente a gente vê que mais adoece, mais se complica, mais tem o óbito, são os que são incluídos, Então, ele não entra nesse sentido, ele nem é comorbidade, nem ele é idoso. Não sei qual é a profissão dele, mas algumas profissões são mais expostas ao vírus, então esses são incluídos. E qual é o público-alvo dessa campanha nacional? Pronto. Isso é importante, isso aí. A campanha... Eu achava que todo mundo podia se vacinar, a exemplo da Covid a partir dos 18 anos. Não. Ela iniciou com crianças de 6 meses a menores de 6 anos, junto com gestantes, junto com puérperas, população indígena e trabalhadores de saúde. Foi o primeiro grupo, mas que segue, pode continuar se vacinando. No segundo grupo, eles acrescentaram professores e a população idosa. E agora, dia 9 de junho, é o terceiro grupo e último grupo. Então, todas as pessoas aí vão ser esses que já se vacinaram, mas os grupos que foram incluídos, que é comorbidade, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiro, trabalhador de transporte coletivo, trabalhadores portuários, força de segurança e salvamento, forças armadas, funcionário do sistema de privação de liberdade e a população privada de liberdade. Claro, isso aqui é na campanha nacional do governo, gratuito. A pessoa pode se vacinar
gripe influenza nas empresas, né, nas clínicas de vacina privada. Aí vai ter que pagar. Então, ela explicou bem direitinho aqui os grupos que são atendidos. Gerlane. Catiúcia, na vacina contra a Covid, eu estou sempre comparando, porque o ouvinte ele faz muita pergunta e ele fica muito na dúvida. Mas, assim, na vacina contra a Covid tem as comorbidades específicas. Contra a influenza também tem. E outra coisa que eu queria que você ressaltasse é a importância da vacinação da criança, porque para a influenza ela é um grupo de risco, alto, Exato. inclusive, né? Certo. Para a vacina Covid e para a vacina da influenza, a gente tem os grupos prioritários, comorbidades, no caso, né? E aí a gente até orienta a população que no próprio site da CESAP a gente tem, porque é uma gama de agravos, certo, né? Então são várias doenças, né? Vários agravos. A lista é grande, mas lista é grande. As principais. Hipertensão, diabetes, asma grave, né? São que a gente vê que tem um grande grupo de pessoas e que está incluído no grupo de comorbidades. Exemplo do que está acontecendo com a Covid também. E são muito semelhantes os grupos, né? E aí ela falou sobre a questão da vacinação da criança, que é de extrema importância, né? A criança, ele é um grupo que ele tem exposição, a gente sabe que tem exposição ao vírus e que estão suscetíveis às complicações, né? Às internações e até mesmo ao óbito. E a gente até lembra nesse momento que, assim como a vacina da influenza está tendo uma baixa procura, a gente está tendo uma baixa procura também para as vacinas de rotina. Então, os profissionais, a gente na capacitação, a gente passou para eles que era para alertar os pais que nesse momento que o pai está levando o filho até o posto de saúde para vacinar contra a influenza, que se faça um resgate também das vacinas de rotina, porque pode tomar influenza com outras vacinas. E aí é importante a gente lembrar que a gente tem Covid circulando, mas a gente também tem todas aquelas doenças imunopreveníveis circulando também, e a gente tem que se prevenir, porque a gente está vendo o que é viver num mundo com falta de vacina. Pois é. Olha, o Antenor Genésio está perguntando o seguinte: e olha, se o cidadão tiver perdido o cartão de vacina? Essa é uma pergunta importante. Então, essa pessoa que perdeu o cartão de vacina, ela não vai ter problema em se vacinar. Vão fazer um cartão novo. Mas ela vai ter problema em comprovação das vacinas que ela tomou. Então, a recomendação do Ministério da Saúde para essa pessoa, por exemplo, uma criança, né, que ela perdeu o cartão de vacina, a mãe não tem a comprovação, tem que se iniciar o esquema. Por isso que a população tem que entender o quão importante é o cartão de vacina. Não há registro no SUS dessa vacinação individual? Então, a gente já tem... Da situação de cada pessoa. A gente já tem sistema de informação, né, o CPN online, que ele resgata. Se for uma criancinha nova, possivelmente ela ainda encontre, a UBS vai procurar no computador e talvez encontre no sistema as últimas vacinas dela. Isso. Mas uma criança maior ou um adulto não vai ter esse registro, porque antigamente não tinha esse registro nominal, né? E aí o que acontece? Você não tem como identificar qual foi a vacina que você, por exemplo, chegou lá procurando, tomou há 5, 10 anos atrás. Olha, o Marcelo Nunes, que eu fiz aquela pergunta, está dizendo: eu sou corretor de seguros e tenho contato com clientes. Eu não posso tomar influenza nesse caso. A gente tem uns grupos bem definidos, né? Como eu citei aqui. Certo. Então, assim, a gente tem um grupo de profissionais que a gente entende, inclusive, que estão expostos tanto quanto esses outros que a gente falou. Mas que ainda não tem, né? O Ministério ainda não reconhece ele como elegíveis para vacinação. Então, não vem vacina para o Estado, para esse grupo. Antes de eu passar para a Gerlane, ela vai fazer outra pergunta. Quais os locais para vacinação? É o Sérgio Salviano que está perguntando. Pronto. A gente, quando Secretaria de Saúde do Estado, né, a gente gerencia e apoia essa vacina em todo o estado do Rio Grande do Norte. São 167 municípios. Então, cada município ele cria sua estratégia local. A gente não tem como dizer em cada município como é que está sendo a vacinação, né? O que a gente sabe é que os serviços estão se organizando para fazer vacinas de Covid em um serviço, vacina de influenza em outro, para diminuir a aglomeração. Então, é importante que a população procure saber na sua Secretaria de Saúde do seu município onde é que está sendo feita a vacina de influenza para se direcionar ao local correto. Nosso tempo está acabando, Gerlane. Já se pode constatar algum número de aumento de internações por causa da baixa procura da vacinação e outra? Estamos naquela fase, na temporada da doença? E a gente está no período sazonal da doença, né? Temos vírus H1N1, H3N2, influenza B circulando em todo o território nacional, né? Esses números aí que você me pergunta ainda estão em análise pelo setor da aguda da CESAP, né? Mas a gente, com toda certeza, se temos uma baixa vacinação para uma doença, a gente certamente vai ter um risco de aumento de número de adoecimento, de internação e também de óbitos. Eu queria agradecer a presença de Catiúcia Roseli, ela que é enfermeira e responsável técnica pelo Programa Estadual de Imunização. Vamos melhorar aí Vamos atingir as metas como no ano passado, hein? Catiúcia, obrigado, bom trabalho, viu? Obrigada a vocês. Obrigada, Catiúcia.